dia. Então, seu casamento é uma aliança ou é um contrato? E o que saber se é uma aliança ou um contrato vai tirar você da crise conjugal, dos problemas de casais para recomeçar? Faz total diferença, né? Se o teu casamento é uma aliança, significa que ele é unilateral, isso mesmo, só depende de você, né? Ele é incondicional e ele é irrevogável. Isso é uma aliança. E um contrato, ele é bilateral, ele é condicionado e revogável. Então, quanto hoje os casamentos, eles estão condicionados ao outro, qualquer coisa eu me separo, a gente desfaz esse contrato, é simples, é só ir no cartório. A separação tornou-se algo muito simples, simples até demais. E a aliança, se você lembrar nos tempos idos, né, nos tempos atrás, das nossas avós, das nossas bisavós, é o que era verdadeira aliança. Naquela época, a gente não podia se separar, né? Eu lembro de uma tia-avó minha que se separou, ela não podia entrar nos lugares. Mas lógico que eu não estou falando disso, né? Mas isso é como demonstra como a nossa sociedade foi evoluindo ao longo do tempo. Ela pegava um funcionamento do passado, vamos usar o casamento nesse exemplo, ou seja, as alianças de quem não poderia se separar, e aí o que acontecia? Mulheres que apanhavam eram obrigadas a ficar casadas, mulheres maltratadas, mulheres abusadas, elas eram obrigadas a casar. Ao invés de a gente continuar com a ideia de aliança e melhorar, ou seja, que essa mulher ganhasse o espaço dela, que houvesse um marido que evoluísse essa relação, não. Eles pegaram o que era do passado e simplesmente excluíram e criaram com a lei do divórcio, né, essa possibilidade de a mulher se separar, essa facilidade, os casamentos se tornaram muito fáceis de serem dissolvidos. Então, aí o que acontece? É exatamente isso, né? Um modelo que não era ideal, mas ele tinha, sim, coisas boas, que poderiam sim ser aproveitadas e foi simplesmente excluída. E ao ter essa evolução, mas em compensação, tem um casamento muito frio, qualquer coisa vive de ameaça, os laços não são estreitados, não são fortalecidos, porque exatamente ele sai de ser uma aliança para ser um mero contrato. Então, esse é meu convite para você. Você identificar se o seu casamento é uma aliança ou é um contrato. E fortaleça uma aliança nos dias de hoje, onde homem e mulher assumem responsabilidade e parte para melhorarem, para crescerem juntos. Não é mais só responsabilidade de um, mas sim uma construção. Mas você precisa primeiro, identificar se seu casamento é aliança ou se é um contrato. E se for apenas um contrato, te convido a olhar algo como aliança, porque é onde realmente, verdadeiramente, eu tenho um compromisso em que algo dê certo. E para isso, ao eu identificar e ao eu escolher, né, eu identifico e faço uma escolha, ou seja, eu tomo uma decisão. Agora, as minhas decisões ficam de acordo com o que eu escolhi. Então, assim, por exemplo, uma coisa que me incomoda no outro, mas espera lá, eu tomei uma decisão, agora eu tenho uma aliança. Então, não depende mais do outro o que eu quero para o meu casamento. Parece soar estranho, né? Porque o casamento é feito de duas pessoas. Mas é exatamente aí que, ao ser feito de duas pessoas, mas uma pessoa decidir sobre ter uma aliança, é que começa também a transformação do outro. Porque ao você fazer melhores decisões,
o outro automaticamente também vai ser obrigado a tomar melhores decisões. Mas o importante é que você faça essa escolha, né, e comece a se comportar como tal. Depois da decisão, eu quero te dizer que é o terceiro e último passo, ou seja, você já avaliou o que seu casamento é, se ele é uma aliança ou um contrato, você já decidiu se ele quer permanecer aliança ou contrato, e agora você vai passar pela terceira etapa, que é o processo de como eu saio de um mero contrato para uma verdadeira aliança. Então, a primeira coisa, depois da decisão, é um começo. Quais as atitudes que eu tenho que levam o meu casamento a um mero contrato ou uma aliança? Então, identifiquei aquele comportamento. Se eu vejo que era de contrato, aí eu penso, como é que eu faria para ser uma verdadeira aliança? Como é que eu me comportaria para ser uma verdadeira aliança, né? Então, assim, por exemplo, decidi que hoje eu começo a não esperar mais que meu marido dê o carinho que eu espere para eu poder ser carinhosa. Então, uma aliança demonstra que tem um casamento de uma mulher que é carinhosa. Então, eu vou experimentar ser carinhosa, mesmo que eu não tenha nenhum controle sobre o outro, mesmo que o outro não corresponda às minhas expectativas, simplesmente porque eu tomei uma decisão. Sei que não é fácil, mas é por isso que você está aqui, para a gente juntos ir percorrendo e conseguindo essa nova transformação, né? Então, pronto, a primeira etapa é você identificar e você decidir. A segunda etapa é saber que você vai cair de vez em quando. Afinal, eu decidi ser carinhosa. Meu marido chegou estressado. Caramba, perdi todo o tino, sumiu todo o carinho. Eu volto para estaca zero. Mas aí tá a outra etapa, persistência. Tudo que a gente começa novo, a gente tem que persistir para poder construir. E aí volto, mas eu tenho uma aliança e eu vou voltar a persistir. Afinal, ninguém lê um livro sobre natação e começa a nadar no mesmo momento, não é mesmo? E assim é com tudo na sua vida, inclusive com seu casamento. Você toma uma decisão, você implementa essa decisão, saiba que você vai falhar, mas mesmo falhando, se distancia, respira e de novo, e de novo, e de novo. E aí, a terceira etapa é uma etapa onde você já vê resultados, você já vê uma mudança, você já vê que o seu parceiro começa também a ser mais carinhoso, vocês começam a ter trocas muito mais positivas e você, dentro dessas melhoras, você consegue observar e continua a persistir. Esse é o caminho trilhado para você comprovar que você tem uma nova aliança, não só na decisão, na implementação, mas também na persistência. Então, assim, e isso, se você olhar, você faz em tudo na sua vida, não é mesmo? Então, assim, por exemplo, eu mesma, eu já havia transformado o meu casamento, né? E aí eu fui para um encontro de casal recentemente, e aí a gente viu quantas arestas ainda se faltava para acertar, quantas coisas ainda falta para ser implementadas, né? Quantas decisões eu tenho que tomar para ter certeza que é a aliança que eu decidi, qual é o comportamento que eu tenho que ter de aliança. Então, é isso que eu quero trazer para você hoje e que você faça essa decisão. Se você quer para o seu casamento uma aliança ou um contrato. Mas lembre-se, o contrato você pode até decidir por ele, mas saiba que é um campo muito perigoso, né? Porque assim, é como se você, vamos fazer uma alusão aqui à Casa dos Três Porquinhos, é como se você tivesse construído uma casa de palha, onde qualquer errinho, qualquer soprinho, tudo vai por água abaixo. Na aliança, não. Na aliança,
você é persistente, você sabe o que você quer, você persiste, batalha e acredita e permanece. Mesmo nas falhas, você se levanta e continua, entendeu? Então, é isso que eu queria trazer para você hoje, e tenho certeza que se você conseguir implementar hoje, já vai fazer total diferença no seu casamento. Você já começa a sair de um lugar onde ele era perigoso, onde estava um campo minado, para começar a ter um lugar muito mais seguro, muito mais fortificado. Porque, sim, a gente não aprende que o casamento é algo que a gente tem que tomar uma decisão para a gente plantar essa fortaleza, para que ele seja algo crescente, né? E sim, como em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter dedicação. E se dedique ao seu casamento, e eu tenho certeza, porque eu sempre digo assim, que casamento é a sua primeira empresa. Se a tua empresa de casamento deu certo, as outras eu tenho certeza que dará muito mais. Porque a empresa casamento é a mais difícil, é a que te traz as feridas mais profundas, é a que te traz a pessoa que tu mais trata mal e não deveria ser assim. Então, se você consegue organizar a tua empresa casa, a tua empresa família, a tua empresa casamento, as tuas demais empresas e negócios darão certo com certeza. Mas porque certamente você aprendeu a se comportar como quem tem uma aliança, né? Quem quer algo e se dedica para esse algo. Então, é isso. É claro que, como eu disse, a aliança vem lá do tempo dos nossos avós, mas não precisa ser como naquela época. É uma aliança onde os dois começam a se empenhar. É claro que quem está com você aqui agora sou eu e você. Então, é uma decisão que você tem que tomar. E o outro é apenas coadjuvante. E como é que eu sei que isso dá certo? Eu implementei na minha casa. Quando eu comecei essa jornada, eu comecei querendo mudar o meu esposo, achando que meu esposo era todos os problemas da minha vida, que é ele que me incomodava, que se ele fosse mais paciente, se ele fosse mais parceiro, se ele fosse mais amoroso, minha vida ia mudar. Mas eu não te conto o que eu descobri. Então, assim, ou seja, eu não vou te contar agora nesse minuto, mas o que eu posso te afirmar como quem passou por essa jornada é que a mudança está nas suas mãos. O outro muda quando você muda. E foi isso. Eu encarei um espelho e vi que a pessoa que mais trazia problema para o meu casamento estava ali, bem na minha frente, porque eu não conseguia encarar os meus próprios medos e meus próprios traumas para ter uma verdadeira aliança com meu marido. E hoje é completamente diferente essa história. E é esse convite que eu quero fazer para você nessa manhã. Tenha um bom dia e até terça-feira na próxima live.